Alô? Hoje, mais uma vez, o programa Pulando a Cerca. Um pequeno programa, uma grande bandeira. O programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, não tem censura. É exatamente como a vida. Hoje, dia 5 de julho de 2013, o Pulando a Cerca sempre foi uma grande homenagem à população brasileira que sempre pulou a cerca e atualmente está pulando menor, mais. Está igual o cartaz aqui de trás, o TV, está torto para pular cercas. Retinho não consegue, assim consegue pular cerca. Pular cerca por cima, por baixo, pelo meio, porque a gente enxerga do outro lado. E o outro lado é muito melhor. Bom, hoje temos dois convidados especiais. O programa de hoje, o tema é da proclamação da República até o dia de hoje. Uma república que nunca ouviu a sua população e sempre deu golpes de Estado. Então, vamos convidar para pular cerca, naturalmente, o doutor advogado Modesto da Silveira. Pular cerca, vem pular cerca, Modesto. Com você é sempre um prazer pular essa cerca. O prazer é sempre nosso. Meu caro. Onde é que eu fico? Pode ser aqui? Pode ser aqui, por que não? E vamos convidar o engenheiro historiador, doutor Arnaldo Murter. Pula cerca, Arnaldo! Pulando a cerca. Pulando a cerca, a gente permanece jovem. Cara, uma pulação de cerca. É uma pulação de cerca coletiva. Olha só, vamos iniciar o nosso debate, um passe livre. Cada um fala o que quiser, não tem roteiro, não tem pauta, não tem nada. Desde a proclamação da República até hoje. Engraçado, essa República do Brasil foi um golpe de Estado. Também começou com um golpe de Estado. E parece que ficou uma coisa crônica, sempre golpe de Estado. Vamos começar. Arnaldo ou Modesto? Modesto. Você é historiador, você vai pela ordem cronológica correta. Eu quero fazer uma breve inversão, sabe o que é? Queria botar essa história da nossa república lá entre os gregos e também um pouco os romanos. Então, vê bem, o que está na rua hoje? O povo na rua decidindo ou pressionando para que o governo tenha uma linha de sonho, saúde, educação e tudo que é prioritário na vida do cidadão, não é isso? Pois bem, isso era feito nos velhos tempos, o povo na rua, na Grécia, não era assim? O povo vinha para a rua, era chamada democracia direta. E está se tentando hoje no Brasil, pelo que eu percebo, uma tentativa de restabelecer uma democracia direta, povo na praça. O que é que você acha, historiador Murter? Ô, Arnaldo, já que o Modesto falou em povo na praça, eu me lembrei o seguinte, a mídia amestrada, não essa aqui, diz que todo mundo é vândalo. Os vândalos, naquele tempo, eram um povo aguerrido. Era, briguento. Conseguiu chegar a Roma. Ainda bem que eu sou vândalo, não sou romano. Romano era autoritário, ditatorial. Ainda bem que a população daqui é vândalo. A mídia entendeu errado, como sempre.
ela avaliou o lado errado, né? Exatamente. Não é o lado da depredação, é o lado da rebelião. Isso. Né? O vândalo Então, que invadiu Roma. Os chamados bárbaros naquela Isso. época. Bom, para nós analisarmos a questão da República, eu acho que nós temos que ver dois aspectos. E durante esses programas a gente vai caminhando. Olha só, Porque nós vamos ter 4 programas seguidos. Então vale tudo. Então dá tempo. Nessa sequência, nós vamos analisando cada aspecto do problema. Mas é importante colocar o seguinte: a questão que nós estamos vivendo, que é a realidade nossa, a República enquanto conceito e a República enquanto fenômeno histórico. Como é que ela surgiu, por que ela surgiu e como ela se manifesta hoje no Brasil e no mundo, né? Eu acho que com esse enfoque nós poderíamos fazer. Nós temos aí um longo caminho a percorrer. Claro. Então vamos tentar uma pinceladazinha para começar. Isso. Como é que surgiu a República? A República Brasileira não, de 80. A República em geral. Ah, em geral. Conforme como teoria. Eu provoquei lá atrás. Conforme a questão histórica. Na sua proposição, de voltar lá atrás. A República, enquanto conceito institucional, ela nasceu realmente nas ilhas gregas, né? no Mediterrâneo, e também nas costas da África e da Ásia Menor e da Europa, envolvendo o Mar de Creta e o Mar Egeu, e que se estendeu pelo Mediterrâneo afora, né? Para a Península Itálica, toda a costa africana até Gibraltar e toda a costa europeia até Gibraltar também. Então, todo o Mediterrâneo acabou adotando esse sistema, embora durante a civilização grega e durante a civilização romana tenham existido governos tirânicos naquela região. Tem um famoso tirano de Siracusa, que aparece na história romana, né? Então, surgiu ali. Como do ponto de vista histórico, como é que surgiu? O porquê que surgiu? Nós vimos aqui, nas discussões que tivemos anteriormente, que depois que o homem se organizou, a humanidade se organizou em tribos e em estados, o governo geralmente era tirânico. Quer dizer, vamos definir bem o que é tirania. Onde um mandatário não obedecia nenhuma lei pré-estabelecida, ele que fazia a lei, como ele bem entendesse. Isso que é tirania. Por isso que existe, às vezes, na história, o bom tirano e o mau tirano, né? E enquanto que o significado popular de tirania é sempre o do lado mau tirano. Mas tinha os reis bondosos que eram tiranos, porque eles que faziam a lei, mas eles respeitavam as pessoas. E nós vimos também que o Murabi foi o primeiro imperador, o primeiro rei da Assíria que fez um código, né? Bom, mas por volta de 1200 a.C., houve um fenômeno chamado Revolta dos Povos dos Mares. Haviam alguns impérios que já tinham se imposto antes, e naquela época existiam impérios que estavam se impondo, como, por exemplo, os Mitanni, os egípcios, a Síria, né? Eles se impunham na região do hoje Médio Oriente, do Oriente Médio. Mas os primeiros que você considera seriam, digamos, assírios, caldeus, a Mesopotâmia em geral? Não, eu estou falando daquela época, de torno de 1200 a.C.
Ah, 1200 Em 1200 a.C. aconteceu o fenômeno da revolta dos povos dos mares, que é um fenômeno que não tem uma historiografia muito precisa, mas ele existiu pelos efeitos. Você conhece o fenômeno pelos efeitos que ele produziu em vários lugares, na região onde imperava a nossa civilização ocidental. Todo o Mediterrâneo e no Médio Oriente, no Oriente Médio. Bom, o que foi isso? Talvez tenha ocorrido algum fenômeno climático que produziu a fome e as populações migraram de forma atabalhoada ou não, porque algumas tribos tinham exércitos poderosos e foram fazendo tábua rasa de tudo que encontraram, porque é questão de sobrevivência. Não era uma batalha para ganhar, porque ou ganha ou está morto, porque vai morrer de fome. Né? O que aconteceu? Os impérios que estavam lutando ali, eles todos recolheram, quer dizer, praticamente acabaram os impérios enquanto potência dominadora de outros territórios. Isso eles, lá pelo Eles recolheram, século. se recolheram seus territórios. A Síria fez isso, o Egito fez isso, o Mitanni fez isso, os hititas fizeram isso. Naquela época, havia uma luta desenfreada ali por controle daquela região. E os fenícios, que eram um povo navegador e comerciante. Grego, né? Povo de origem grega, né? Não, eu não digo que seria de origem grega, eles são semitas, os gregos são europeus. Bom, é de origem depois europeia. discutiremos a mistura desses povos. Bom, a mistura existe por toda parte, mas do ponto de vista linguístico, eles eram semitas. São semitas, né? Então, o que aconteceu? É que os fenícios herdaram o comércio do Mediterrâneo. Dos gregos. Micenas era a capital do comércio e da navegação. Micenas foi destruída naquele período. E os fenícios, que eram os que estavam mais bem organizados, e eles sempre tiveram uma boa defesa das suas cidades, que eram portos, eles tomaram conta da navegação. Eles tinham madeira para fazer os barcos, né? O famoso cedro. Cedro ali da... E eles tomaram conta da navegação. Como eles eram um centro comercial e tinham todas as informações que vinham de todas as partes, eles difundiram aquelas informações pelo Mediterrâneo. Então, os povos daquelas ilhas e das costas do mar Mediterrâneo foram muito bem informados sobre as coisas que se falava no mundo, as ideias que eram criadas ou eram praticadas pelo mundo afora, naquele mundinho, mas que na época representava muita coisa. Bom, dentre elas veio a cidade-estado. Mas a cidade-estado que imperava, que nasceu na Suméria e que imperava naquela região, era administrada tiranicamente. Enquanto esse povo que recebeu essa informação da cidade-estado eram camponeses, ou melhor dizendo, fazendeiros, porque eles tinham pequenas propriedades e viviam daquilo. E num determinado momento, que a história não registra, algum daqueles povos resolveu se organizar para se defender dos outros. E criaram a chamada república, que é a res pública, a coisa pública, uma administração pública. Você tem ideia do século? Em torno do século XIX e 8 a.C. Pois é, mas interessante é que 9 e 8 o Império Romano ainda não existia. Não existia. Mas logo depois, com a existência dele, eu quero discutir a etimologia da palavra também, só para facilitar o conhecimento. Não, mas República. Vamos eu acho o seguinte, que eu estou falando do significado só apenas como ilustração. A questão é o fato histórico. Como é que nasceu a República? Isso. Bom, então, aquelas pessoas se reuniam, geralmente eles habitavam uma ilha, ou uma planície, ou uma encosta, ou uma região que tinha frente para o mar e atrás tinha montanhas, regiões bem definidas.
Eles tinham uma certa privacidade. Eles podiam se desenvolver autonomamente. Isso que é importante. E durante muito tempo, com esses impérios recolhidos, houve liberdade. E essa liberdade permitiu a República. Né? Ora, a República foi criada, portanto, por pessoas que trabalhavam no campo. E eles eram proprietários, portanto. A República foi fundada por proprietários de terra. Essa questão é muito importante para você ver como é que ela evoluiu. Né? E é por isso mesmo que, quando ela chega na Grécia, com a Grécia já uma civilização, você verifica que os cidadãos da República representavam cerca de 1/3 da população só, que eram os proprietários de terra. Eram os homens, os homens proprietários de terra. Livres e Quer dizer, proprietários. as mulheres estavam fora e estavam fora os estrangeiros, os artesãos, aqueles que não eram proprietários. Depois, com o tempo, foi se agregando mais pessoas que praticavam outras atividades. Breve na condição intervenção, se de você cidadão. permitir. Guardem bem essa informação pelo seguinte: eram cidadãos proprietários, portanto, não era o povo comum, eram os homens livres. E este princípio permaneceu e permanece ainda até em alguns países. Isto é, no Brasil, por exemplo, até em 89, com a nossa República, só quem votava era cidadão proprietário e, dependendo da propriedade, maior ou menor riqueza, ele só votava ou no município, na província ou no império. Era o voto só o censitário. rico. Era de qualidade. É de qualidade. Qualidade Aquele voto, econômica. O voto que era dado apenas aos contribuintes da Receita. Então, Arnaldo, vamos pensar. A República ou Res Pública, a responsabilidade pública é sobre a propriedade. Não, peraí. Começa assim. Nós não falamos de conceito, nós falamos do fenômeno histórico. Isso. O conceito. Então, nós podemos ir para o conceito. Depois a gente fala sobre a história da República, porque é muito longa. Né? O Mas conceito. temos outros programas. Vamos ver o conceito. Ora, para nós podermos compreender o conceito de república, nós temos que saltar aos iluministas franceses. Saltar o quê? Aos iluministas franceses. já, Porque século. quem de fato concebeu esse conceito de forma precisa foi Rousseau. Né? E o que Rousseau dizia no seu livro Contrato Social? É que os homens, num determinado momento, eles tinham que enfrentar uma situação que era a agressão externa. Podia ser da fera e podia ser de outro estado, de outra comunidade. Né? E ele só tinha uma maneira que ele conseguia a sua sobrevivência e manter um certo grau de liberdade, que era se associando aos demais. Então, essa associação, você se doa plenamente a ela. Quer dizer, você assume um compromisso integral com o par, quer dizer, com aquele que tem o mesmo direito, seu igual, que é o cidadão. Aí é que aparece o conceito de cidadania. Cidadãos são aqueles que aceitam esse pacto de e que unidade, preenche as exigências da época. De unidade. E eles, então, consolidam esse pacto numa coisa que o Rousseau define como contrato social. Daí o livro dele se chama Contrato Social. Não foi ele que descobriu o número de contrato social, porque o contrato social já existia. Na prática. Em filósofos anteriores, já se falava em contrato social. Quer dizer, é um pacto comunitário. Né? Mas ele define muito claramente. Então é o seguinte, o homem
era um ser livre, ele podia praticar o que ele quisesse. Aí tem uma grande discussão filosófica para saber se o homem, ao aderir ao Estado, ele estava abrindo mão de sua liberdade. Aí é um conceito fantástico, porque isso abre mão da liberdade, você pode dizer que sim, mas que liberdade que ele abre mão? Ele abre mão da liberdade de tirar a liberdade do outro. É só essa que ele abre mão. Porque o que ele é obrigado a fazer é respeitar a liberdade do outro. Então, a cidadania é exatamente isso. Quer dizer, as pessoas que se reúnem numa sociedade e aceitam a condição republicana, eles passam a ser cidadãos e, como cidadãos, eles têm que se respeitar mutuamente. Isso é fundamental para nós compreendermos toda a questão histórica. Isso é aquela parcela da sociedade que tinha direito de ser o cidadão. Só aquele que preenchia as condições. Só aquele. Aí sim ele se considera a res pública, do latim, já do tempo dos romanos, imposto já pelo latim. Res, em latim, é coisa. Pública é público mesmo. A coisa do povo que tem direito político no Estado. Quando nós chegamos... Na Grécia, você tem aquela proporção, em torno de 1/3, 30%, 1/3 da população era cidadão. Os outros não. Em Roma, por razões históricas também, que nós vamos discutir depois, a cidadania foi ampliando, mais pessoas vieram agregar a cidadania. Isso aconteceu também, por exemplo, em algumas cidades gregas, como Atenas, quando, por exemplo, o artesão passou a ter direito a ser cidadão, ou o comerciante também, de acordo com critérios que cada povo adotava. Né? Então, nesse conceito de cidadão, você estabelece uma sociedade que é baseada sobre o respeito mútuo. Né? Mas a sociedade tem diferenças dentro dela. E como é que se resolve essa diferença? Não está no contrato social. Está fora do contrato social. Então, você tem que criar leis ordinárias, quer dizer, procedimentos ou um regulamento, que são leis, para você regular as relações entre as pessoas que não são... E as classes. Né? Que tem suas diferenças, qualquer que seja elas. Aí você estabelece que o governo pode adotar leis para atender aquelas situações particulares. Aí é que você vai encontrar forma de governo. Dentre essas, tem a forma de governo, que pode ser parlamentar, pode ser presidencialista, pode ser uma democracia de várias natureza, pode ser o reino, pode ser qualquer coisa. Então, tem duas coisas, a instituição republicana e a forma de governo, dentre elas a democracia. Depois nós vamos discutir sobre essa questão. Porque, na hora que nós vamos discutir a questão atual, nós vamos chegar à conclusão seguinte. Há uma mistificação, uma mitificação, criar um mito em torno da palavra democracia. E os ideólogos do liberalismo utilizam esse mito para destruir o conceito republicano e a instituição republicana. Porque a instituição republicana garante a igualdade de direito, enquanto a democracia não. A democracia só trata das diferenças. Então, olha bem, quando você coloca um tema desse para discussão, você abriu o leque para todas as questões que envolvem a sociedade atual, histórica, no Brasil ou no mundo todo. Embora a etimologia é enganosa, então. Correto? É enganosa. Demos e cracia seria o governo do povo, seria o povo participando do seu governo. Inicialmente, eles eram considerados o povo. O conceito foi deles. Não, claro, era daquele grupo. Aquele grupo que era o povo. O outro era não povo, seria o escravo, o homem
Eu acho de que segunda... essa introdução permite que a gente faça aí digressões Pronto. várias Vamos sobre o tema. Então, vê bem, com essa sua aula inicial, a gente pode pensar, quem sabe, tentar interpretar como está o povo na rua hoje. O povo diretamente, como o povo no passado, sobretudo nas várias cidades gregas, né? O povo na rua decidindo, sendo que hoje é o povo completamente, já que não existe esse sub-ser humano, o escravo, coisa parecida, nem o estrangeiro, o meteco, se não me engano. Hoje não existe isso, todo mundo teria o mesmo direito, isto é, o direito de todos nós, supostamente, você tem todo o direito até que chegue ao limite do outro que é igual a você, não importa se ele é rico ou não, né? Seria todo o direito. E a democracia que vem de lá, supostamente, seria também o governo do povo. E se esse povo vai para a rua e resolve fazer a democracia direta na praça pública, ele como que vai substituindo o chamado os demais poderes. Porque, bom, nós decidimos o que é bom para nós, não precisamos de representante. Isso significa que está pressionando os poderes a assumirem realmente o interesse de todos, do povo. Seja legislativo, executivo, judiciário. Os tradicionais 3 poderes estão vendo, ouvindo da rua, se for uma coisa organizada, sem abuso, sem vandalismo, digamos assim, então eles estão apontando o caminho do desejo do povo. Então, com base nesses conceitos, vamos fazer uma análise rápida do que está acontecendo. Vai. Quando o povo foi para a rua, ele foi com reivindicações precisas. Aqui no Brasil agora? Aqui no Brasil agora. Foi com reivindicações precisas. Nós queremos serviços para atender às nossas necessidades e num padrão adequado à nossa condição. Né? Nossa condição de país, no nível de desenvolvimento que nós temos, atendendo aos nossos anseios, que são definidos pela nossa cultura. Quer dizer, são hábitos e costumes. Nós somos acostumados a um tratamento, nós queremos esse tratamento. Quer dizer, a reivindicação do povo mostra que há uma degradação da sua condição de vida. Uhum. E também degradação do sistema de governo. Né? Vamos chegar lá. Vamos lá. Todas as reivindicações são comuns para todos. Saúde, educação, transporte, segurança, garantia de emprego, série de coisas. Bom. E qual é a reação do poder constituído a essas reivindicações concretas, objetivas, e podemos dizer republicanas, porque para todos não faz distinção? É pautar, colocar itens. Isso. Alguns que nem estão na reivindicação. E outros que estão contrário àquilo que se reivindica. Não ostensivamente, mas na prática. Por exemplo, essa reforma política não está na reivindicação da rua. E a questão da estabilidade, da estabilidade da moeda, quer dizer, da inflação, e a questão tem vários itens que não estão ainda. Da administração dos recursos, que é a chamada responsabilidade fiscal, também não foi tocado. E essas duas questões são o sustentáculo do modelo que conduziu ao desfazimento do serviço de atendimento ao público. Aí vem então, olha bem, sistema eleitoral. Você responde com 5 itens. 2 deles contrários às manifestações e 1 alheio à manifestação e 2 imediatistas. O que é só reduzir o valor da tarifa?
que hoje você abre o jornal e está lá assim, IPEA. IPEA é uma instituição governamental. Houve 67% de aumento, além da inflação dos transportes públicos nos últimos 10 ou 20 anos. Pronto. Está aí, ó. A razão do povo está explícita no estudo técnico do principal órgão do governo. 67 acima. Por aí, 57 ou 67. Eu não guardei exatamente o número, mas é só abrir o jornal de hoje. Está lá. Na primeira página, se não me engano. Então, olha bem. A reação que vem de lá, dos representantes do povo, é de desconversar aquelas questões que o povo colocou como essenciais, e são essenciais. Porque você não pode perder 5 horas por dia no transporte para ir e voltar do trabalho. Porque você não tem nada, você não vive. Porque você faz as contas do tempo que sobra, só sobra para você dormir. Né? E para as suas necessidades pessoais, físicas, comer e etc. Dormir e trabalhar e voltar do trabalho. Você não pode ver seu filho. Você não pode conversar com o filho. Você imaginou um troço desse? Aí você pega o caminhoneiro, que é um outro caso. Eu conheço desse troço de caminhão porque durante um tempo eu estava na estrada todo dia, porque eu fui construtor de estrada. O caminhoneiro pega o caminhão dele, é autônomo. Ele transporta uma carga sob contrato para aquele transporte. Ele pode estar vinculado a uma cooperativa, ou pode estar vinculado a uma empresa que é agenciadora, ou pode ser totalmente autônomo. Então, esse caminhoneiro está transportando numa estrada de péssima qualidade. Aí vem o neoliberalismo e diz, vamos privatizar para melhorar. Ora, melhora porque você arranca o dinheiro da população, os impostos, para pagar o concessionário para fazer a obra. Ora, você poderia fazer a mesma coisa cobrando imposto e fazendo a obra. Não precisava do concessionário. Né? Bom, mas foi o caminho que eles acharam que era o melhor. Aí melhora a estrada para o caminhoneiro. Na hora que o caminhoneiro consegue fazer mais transporte, se eu tenho a mesma frota e eu gasto menos tempo, né? Eu sou capaz de transportar mais. E se eu sou capaz de transportar mais, eu tenho uma oferta de transporte maior. E o que o usuário faz, que é o fabricante, o comerciante? Não, diminui o preço porque ele tem uma oferta. Ele pode escolher o caminhoneiro que vai transportar a carga dele. Eu estou falando do pedágio. Peraí, nós estamos discutindo a tarifa. Então o caminhoneiro não ganhou nada com aquilo. Mas quando é privatizado, como é privatizado, ele tem que pagar também. Né? Então fica esse jogo, o caminhoneiro não ganhou nada. Porque quem ganha é quem tem o controle da atividade econômica, que é o fabricante ou é o comerciante. O caminhoneiro é um simples prestador de serviço. Aí, encolhe. Ele não tem dinheiro para repor a frota, porque não dá lucro. Ele só sobrevive. E tem que administrar uma poupança para poder ter dinheiro para comprar o caminhão, porque o desgaste do caminhão é diário. Você tem uma perda de valor do caminhão que tem que ser reposta de uma vez só, na compra de um caminhão novo. Né? O que acontece? Eles financiam o caminhão lá para frente. Aí o cara, para poder pagar o caminhão novo, ele tem que redobrar no trabalho. E o pau come. E aí ele chega no estafa. Ele toma bolinha. E ao tomar bolinha, ele perde o controle do veículo e provoca acidente e está provocando a morte de 50 mil pessoas por ano no Brasil. Então, essa brincadeira está custando 50 mil vidas por ano. Essa molecagem, vamos dizer assim.
Agora é o seguinte, só completando a coisa. Então, meu filho, qualquer terreno que você for analisar, educação, saúde, segurança, transporte, etc., né, você vai chegar à seguinte conclusão. Se houvesse um governo republicano no Brasil, que Realmente. é o interesse coletivo, se impor ao interesse particular, todas essas reivindicações teriam que ser aceitas integralmente. Mas não é republicano, porque o conceito anglo-saxão é uma democracia e deixar a república de lado. A democracia é o seguinte: vale a maioria, mas a maioria é fajuta, porque a maioria é aquela que está no Congresso, aquela que está nos cargos executivos. E ela como é se fez obtida essa numa maioria? eleição comprada o voto. Isso. Então, voto. a maioria é feita pelo dinheiro. E quem tem o dinheiro? 2% da população, no máximo. Então, olha bem, o que nós temos é uma democracia que serve a 2% da população e que está esmagando a outra população, que paga com sofrimento, Trabalho. travada, quer dizer, uma população que não pode dela, evoluir. É dela o trabalho. Tudo é dela, ela é que produz a riqueza e ela está sendo esmagada. Olha, Isso é o que nós estamos assistindo. Murté, nós já falamos até um pouco sobre isso aqui no passado, olhando o retrato dos poderes, sobretudo do legislativo, que é o mais transparente. O que é que eles representam? O povo mesmo ou o financiador da sua eleição? Se ele não mantiver fidelidade com o financiador, não será reeleito, pode até ser derrubado por alguma forma, né? Então, esse é um problema dramático que a gente vai ter que voltar a falar sobre ele, né? Carlos Modesto, eu queria fazer uma polêmica, polemizar. Olha só, a República aqui no Brasil, vou falar o Brasil, é uma velha senhora autoritária que sempre deu golpe de Estado. Golpe de Estado é privatização, plano Collor, ditadura, tudo, Maracanã, obra, golpe de Estado. Nunca, e essa senhora nunca consultou a sua população, nunca. Bom, essa senhora deve a metade do produto que o país produz, uma dívida eterna, interna e externa. Então, nunca vai mudar o perfil da educação, da saúde, se metade de tudo é doado para fora. Bom, essa república, agora na rua, a população saiu, essa república é representada pela mídia que ela compra à destra e coloca sempre a população como vândalo. Não é 2% que o Modesto falou, é 98% de segunda ou terceira linha, segundo os iluminados, é vândalo. Ora, vou perguntar o seguinte, vândalo, olha só, quando nessas manifestações, você, qualquer um, enfrenta uma polícia armada até o dente, na rua, no pedra, isso é vandalismo. E a polícia provocou toda essa questão. Começou, a polícia provocou, continuou provocando. O país, ultimamente, bem ou mal, conseguiu ser a sexta economia do mundo. Então, consciente ou inconscientemente, essas pessoas chamando vândalo, foram dentro do banco.
gastar. Por que o banco? Dentro da concessionária de automóvel. É vândalo. Eu não vi nenhuma quebradeira, nenhum armarinho gastado. E consciente ou inconscientemente, atacaram exatamente esse poder dessa senhora fantástica. Os bancos, esse país multinacional, e isso é consciente ou inconsciente? Mas a mídia coloca isso, o vandalismo. E foi uma coisa mais ou menos de classe média. A classe média agora está apertado, não pode empregar, e assim foi. O zerador disse, o 20%. Mas se o povão da periferia da favela saísse na rua, não teria polícia, não teria nada. Seria uma queda da Bastilha. Mas foi a primeira etapa. Eu acho consciente, o processo contra tudo isso que o Arnaldo falou e contra os partidos políticos que não têm representação alguma, só 2%. Mas eu acho, Modesto, que essa nova liderança não vai sair sempre dos salões nobres da nobreza que formam o líder. Vão sair desse movimento. Que conscientemente ou inconscientemente nos chamamos de vândalo. Eu vou tornar a dizer, eu preciso ser o vândalo do que o romano. Olha, temos que pensar muito o que está ocorrendo e ver o que é que pode tornar esse movimento, esse país, um sistema republicano realmente, de interesse, tornar o patrimônio público uma coisa pública ou do povo, de tal maneira que essas diferenças exageradas da sociedade minimizem de tal maneira que não haja só 2% da população dominando todo o seu patrimônio e que haja o maior número, se possível, 100%, numa distribuição humanista dos bens produzidos por todos e utilizados por todos. Pois é, então essa discussão que começou agora, vão ter mais 3 programas para continuar. Você sabe o que eu penso dessa coisa? É o seguinte, a casca do ovo foi quebrada, vai nascer um pinto, é preciso criar esse pinto. Só tem uma coisa para derrubar essa atrapalhada que está aí. Isso é uma grande atrapalhada. É a conscientização das pessoas. Isso. O Modesto botou o dedo na ferida. É preciso que as pessoas tomem consciência do que está acontecendo. Não é esse grupo, aquele grupo, ou outro grupo que vai resolver o problema. Porque nós vamos chegar na mesma coisa. Para a queda da Bastilha. A queda da Bastilha, há 200 e tantos anos. Foi agora, E olha bem, virou uma ditadura napoleônica. É verdade. E depois virou uma ditadura burguesa. Depois, agora, nós estamos debaixo de uma ditadura do capital financeiro. Isso. Então, olha bem, vamos só para terminar esse raciocínio aqui. É preciso que as pessoas saibam as razões da degradação dessa sociedade, dos serviços públicos e de tudo mais. E isso é o seguinte, existe um conceito que está imperando nessa sociedade, que é o seguinte, acima de tudo está o lucro, e acima de tudo nós temos que colocar a vida e não o lucro. Isso. Então, vamos terminar esse programa, o primeiro da série, e continuar sexta-feira que vem, com Pulando a Cerca. Pulando a cerca mais uma vez. A população está pulando a cerca.